Olá, viva! Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a que horas me estás do dia me estás a ouvir. De qualquer forma, espero que gostes desta aula. Estou super entusiasmado por esta mini aula. Aqui vamos falar então de mobilidade em pediatria, no caso especificar para mobilidade elétrica, porque é que é importante, tomada de consciência de algumas situações e de alguns conceitos e de trabalho que é preciso ser feito e algumas coisas que temos que desconstruir. Vamos dar aqui um exemplo de uma ferramenta que pode facilitar a introdução da mobilidade elétrica em pediatria desde cedo e ver um pequeno testemunho sobre antes e depois, o testemunho de uma mãe sobre antes e depois da utilização de uma cadeira de rodas elétrica do filho. Fica por aí, acho que o conteúdo é super interessante. Se tiveres dúvidas, se tiveres comentários, feedback para dar, estás à vontade, podes enviar, podes contactar-me por e-mail ou nas redes sociais. Estás à vontade. Então, vamos a isso. Mobilidade elétrica em pediatria, importância, formas de facilitar a sua aprendizagem. Vamos mostrar aqui um jogo. Nesta apresentação, quando eu falo de mobilidade elétrica, estamos a falar de deslocar do ponto A ao ponto B. A deslocação no espaço, o deambular, não é mobilidade, amplitude dos movimentos, amplitude do movimento funcional, força muscular, não é esse tipo de movimento, mover segmentos do corpo, não é isso, mas sim então o deslocar do ponto A ao ponto B, é o conceito de mobilidade nesta apresentação. Então, temos que mobilidade, ela pode ser feita de várias formas. O normal que nós conhecemos, o caminhar, o correr, um andarilho, cadeira de rodas elétrica, cadeira manual, há uma série, triciclo, há uma série de veículos ou de ferramentas que podem facilitar ou podem permitir mobilidade, ok? Então a mobilidade, independentemente da forma como ela é conseguida, vamos dizer assim, ela traz benefícios. A mobilidade é geradora de oportunidades, uma série de oportunidades. A mobilidade é geradora de oportunidades de comunicação, de interação, de brincar, e nós sabemos, eu não sei quem me está a ver, não sei se és terapeuta ocupacional, eu sou terapeuta ocupacional, então tenho na participação em diferentes ocupações um foco muito grande e sei que o brincar é super importante, é uma área de ocupação super importante para a criança e para o desenvolvimento de uma série de competências da criança. Então a mobilidade é geradora de mais oportunidades também para brincar, para interagir, para explorar o ambiente, para a relação com os colegas, para ter a possibilidade de realizar atividades por sua iniciativa. Eu tive a iniciativa de deslocar-me até determinado sítio, tive a iniciativa de deslocar-me até determinado objeto ou brinquedo para poder interagir, tive a iniciativa de me deslocar até algum coleguinha meu para poder conversar com ele, brincar com ele, meter-me com ele, seja o que for, satisfação de curiosidade, a tal capacidade de exploração do ambiente, do espaço envolvente e poder satisfazer curiosidade. E o empowerment ou empoderamento é um tema muito atual e muito falado e que faz todo sentido, que tem a ver com poder dar capacidade de decisão e de iniciativa, neste caso à criança. Acreditem, é uma diferença gigante a criança ter possibilidade de se mover, ter acesso a esta mobilidade ou estar totalmente dependente de terceiros para ir do ponto A ao ponto B, estando numa cadeira de rodas, por exemplo, de transporte em que alguém tem que empurrar a cadeira. O impacto no acesso à mobilidade versus não ter mobilidade é gigante. Vamos falar aqui um bocadinho sobre a mobilidade em cadeira de rodas elétrica, a aprendizagem de mobilidade em cadeira de rodas elétrica. Independentemente da forma como movemos, já vimos a importância da mobilidade. E em relação à mobilidade de cadeira de rodas elétrica, nós temos aqui alguns dados importantes. As crianças começam a usar um joystick e a manobrar cadeira de rodas elétrica entre os 7 e os 14 meses. Estamos a falar de crianças com desenvolvimento normal. Com o desenvolvimento cognitivo normal, vemos uma utilização competente entre os 17 e os 22 meses. Portanto, uma utilização competente desde muito cedo. Crianças com dificuldades motoras significativas, mas com frequente acesso à utilização de cadeira de rodas elétrica, temos bons resultados ao fim de por volta dos 30 meses. E aqui é importante salientar que estamos a falar de dificuldades motoras, não especificadas, mas dificuldades motoras, não estamos a falar de dificuldades cognitivas, e estamos a falar com frequente acesso. E isto é essencial, é muito importante nós retermos. Temos bons resultados logo aos 30 meses,
mas estamos a falar de oportunidade de treinar, de ter acesso a experimentar e a conduzir uma cadeira de rodas elétrica. Mas todos os dados nos apontam para a capacidade ou o potencial da criança poder conduzir desde muito cedo. E a mobilidade elétrica apresentou um impacto positivo no brincar, e vimos há um bocadinho a importância do brincar, em crianças entre os 18 meses e os 6 anos de idade. São dados muito interessantes que nos indicam que a mobilidade elétrica pode e deve ser introduzida desde muito cedo. Treino de condução de cadeira de rodas, aliás, eu acho que isto é transversal ao treino de quase qualquer tipo de competência. Mas o treino de condução de cadeira de rodas elétrica em adultos e crianças com alterações cognitivas revelou que os resultados positivos estão mais relacionados com a frequência e tempo de treino do que com fatores como idade ou competências motoras. Independentemente da alteração motora, hoje em dia existem soluções, comandos especiais. Se quiserem saber mais sobre esse assunto, também enviem-me uma mensagem, deem-me esse feedback e eu preparo uma aula a falar sobre formas de condução de cadeira de rodas elétricas, sobre comandos especiais, mas hoje em dia há uma série de soluções para, independentemente da capacidade motora, logo que haja um movimento, seja ele qual for, mas logo que haja movimento que seja voluntário, movimento ativo, voluntário e minimamente coordenado, seja onde for, em que segmento, em que zona do corpo for, há a possibilidade de conduzir cadeira de rodas elétricas e inclusive ter um controle ambiental, acesso a dispositivos como o telefone, computador, ligar e desligar uma televisão, uma série de outras opções de controle ambiental. Então isto também é importante nós termos noção. E então o treino revelou melhores resultados, ou os resultados estavam mais positivos, mais relacionados com a frequência e o tempo de treino do que a idade ou as tais competências motoras. Mais um indicador que é importante dar a oportunidade de treino várias vezes, dar a oportunidade de aprendizagem a estas crianças. A aprendizagem não surge do nada, mas resulta de um período de treino e aprendizagem em diferentes situações. Okay? E isto é, mais uma vez, muito importante. Então temos que a mobilidade independente, seja ela de que forma for, é essencial, é chave para o desenvolvimento global da criança e devemos dar essa oportunidade de mobilidade o mais cedo possível. Nós olhamos para o desenvolvimento normal da criança, ela começa a gatinhar antes de um ano, começa a caminhar um ano, ou depois de um ano, até um ano e meio mais ou menos, a criança começa a caminhar. E então é importante que as crianças que têm esta capacidade de se mexerem e de explorarem o ambiente, as crianças que tiverem essa capacidade condicionada ou limitada, deve ser proporcionada a possibilidade de uma forma alternativa de se movimentarem, de se moverem, de terem acesso à mobilidade. E as crianças veem a mobilidade elétrica por aquilo que é, uma forma de aumentar o seu sentido de eficácia, explorar e movimentar-se no seu ambiente, satisfazer a curiosidade, experienciar diferentes sensações. É tudo aquilo que falávamos há um bocadinho, que a mobilidade gera, e a mobilidade elétrica as crianças veem só como uma forma de poder ter acesso a essas oportunidades, participar, socializar e aprender. Quem geralmente complica isso somos nós adultos, pais, terapeutas, complicamos. Achamos que a cadeira de rodas elétrica é um bicho de sete cabeças. Os pais, isto é importante falar, e isto é das tais situações que tem que ser desconstruído. Os pais olham para a cadeira de rodas elétrica como o estar a abdicar da criança poder um dia vir a caminhar, a poder fazer marcha, e uma coisa não invalida a outra. E é importante termos esta consciência e saber explicar isso aos pais. Vou dar um exemplo prático. Uma criança está no recreio. Uma criança até usa um andarilho ou até usa uma cadeira de rodas manual. Mas a energia que tem que colocar para acompanhar os colegas num espaço maior, em distâncias mais longas, como um recreio, como um espaço exterior, é de tal forma a energia que ela tem que colocar que a criança o que vai fazer é que rapidamente entra em frustração, entra em fadiga, não consegue acompanhar os colegas, e então nesse contexto, nesse momento, o que a criança vai fazer é vai ficar encostada à espera. Vai deixar, mais uma vez, voltamos atrás, vai perder oportunidades de interação e de brincar. E uma cadeira de rodas elétrica pode fazer sentido para longas distâncias e para determinados contextos. E não invalida que a criança continue a treinar marcha, continue a fazer treino, seja em terapia, seja em outras situações, que faça treino de marcha. Isto é muito importante de nós retermos. Aqui está o tal discurso da mãe,
O Bernardo pediu uma cadeira de rodas elétrica, mas a reação inicial dos pais, neste caso o testemunho da mãe, a cadeira elétrica inicialmente era visto como algo assustador. É grande, é impactante, né? Foge do que é visto como normal. Já uma cadeira de rodas manual causa impacto, uma cadeira de rodas elétrica ainda mais. É um cenário pesado, é tudo novidade, não sabemos como lidar com o que é novo, é sair da zona de conforto. E lá está, eles viam como o último recurso a última etapa. E significava renderem-se ao destino do Bernardo nunca mais a andar. Okay? Não estou a dizer, não é isso que está em causa, não quer dizer que o Bernardo vai andar ou não, ou os Bernardos vão andar ou não. Há casos em que há esse potencial, então vamos trabalhar esse potencial, mas no entretanto, enquanto os Bernardos não têm a capacidade de uma marcha eficiente, vamos dar-lhe a oportunidade, vamos dar todas aquelas oportunidades que falávamos no início, e vamos dar então mobilidade independente. Como é que nós conseguimos fazer isto? Desmistificar um bocadinho isto que eu estava aqui a fazer, isto que eu estava a explicar, motivar, envolver. As crianças aprendem muito através do brincar, já falávamos também disso há bocado, e então tudo que seja proporcionar brincadeira, proporcionar uma interação mais divertida, vai facilitar, como é óbvio, a aprendizagem, seja de que competência for. Existe um projeto super interessante, eu sou apaixonado por este projeto. A premissa do Go Baby Go é que a mobilidade é um direito e eles estão empenhados em assegurar esse direito. Proporcionam soluções de mobilidade e qualidade de vida com foco na pesquisa científica, inovação e divulgação na comunidade. Eu vou passar aqui um pequeno vídeo, acho que é super interessante vocês ficarem aqui com esta ideia, e o vídeo também ajuda a perceber tudo isto que eu estou aqui a falar nesta apresentação. Sandra. In the classroom, Sandra's got a lot of really good friends. Not like you in more open area situations, you can kind of get a little left behind. Só para vocês, se alguém não perceber muito bem inglês, o que eles estão a dizer é que aquele menino em áreas mais amplas ficava para trás em relação aos coleguinhas, enquanto que no contexto de sala de aula interagia muito bem com eles todos, mas lá fora, em contextos mais amplos, acaba por ficar para trás. I have lots of kids that aren't invited to birthday parties. Ele refere aqui que há muitas crianças que não são convidadas para a festa de aniversário e que é difícil fazer amigos quando têm dificuldade em se mexer. Friends are hard to make when you're not mobile. When he's on the bike, he just often gets this really big, like, happy grin on his face. I want you to feel like you have control over your own happiness. And I know for young children, that's attached to your mobility. Ele acredita que a felicidade de criança está muito ligada à mobilidade. Here we are. We keep a variety of cars so that we can mix and match parts. I'm Cole Galloway, the founder of Go Baby Go, a project to increase exploration in kids with special needs. Take off-the-shelf ride-on cars and we modify them lightly to keep them going. The materials of it. Eles pegam em ride-on cars, são aqueles carros de brincar elétricos, como vemos aqui na imagem. E com soluções relativamente simples e baratas fazem adaptações nesses carros elétricos de brincar. Interest are PVC, nuts and bolts, things you get at your hardware store. I came to Delaware in 2000 and started a traditional research lab studying how kids learn to move their bodies. There are no commercially available power wheelchairs for children that are under 3. Out of the frustration, myself and a high school research assistant a couple of summers back went to Toys R Us. We jacked up all the small cars, took them all off the shelves. The manager comes running, "What are you doing?" And we said, "We're having a lab meeting, of course." O que ele percebeu é que as crianças muito pequeninas, até aos 3 anos de idade, não tinham propriamente soluções dentro das cadeiras de rodas elétricas para iniciar este processo de mobilidade e aprendizagem e terem acesso desde muito cedo. Então criou adaptações a estes brinquedos precisamente para ter uma transição, uma iniciação à mobilidade elétrica antes de passar para a cadeira de rodas elétrica.
We went and solved it for $100 for a ride-on car and $100 worth of materials from Home Depot. We could get the same kind of mobility. That was too good to be true. Fast forward 2 or 3 years, and now we're modifying ride-on cars all over the country. We're in front of 20 to 50 families and clinicians with workshop, teaching them how to modify cars. We provide very basic YouTube videos that parents and clinicians can view. They can build a car off of them, combine that with the manual that we send out, have an electrical and mechanical engineer come by and certify it. You're ready to go. You can see a very typical design platform. I don't know why we felt the need to give it away, except I think everybody would do that. There's no reason to hold on to this and fight for a territory when there's literally hundreds of thousands of kids all over the world today sitting still. Now it becomes a chess match of how quickly we can get it out. We'll bring children in from the community into the Early Learning Center gym. Plop everybody down in a car, invite our toddler and preschool friends to just play. The adults back off, and you get a whirlwind of socialization and mobility. Eles fizeram uma coisa engraçada que foi So Clara doesn't have a reason to keep her. num ginásio, juntaram crianças com dificuldades de mobilidade e crianças, vamos dizer, normais, e puseram todos nestes carros de brincar, todos, e alguns carros adaptados, outros não, e mandaram os adultos afastarem-se, e que foi super interessante ver a interação entre as crianças. Head up. Well, when she drives her ride-on car, she has a reason. That's the accelerators behind her head. Esta menina tem dificuldade em manter a cabeça direita e quando pensaram a adaptação do carro elétrico para ela, o carrinho de brincar, colocaram um switch na cabeça, ou seja, para o carro andar ela tem que levantar a cabeça. Portanto, estamos a promover mobilidade elétrica e nem mesmo a trabalhar outro tipo de competências. Xander has the big 4x4. By making it a simple switch that you can have to stand up to make it go, it requires him to have to get stronger in his legs, stronger bones, and that'll get him ready to throw those crutches away. Este rapazinho que vimos no início, Exactly. a adaptação que fizeram é para Moto 4 de ele andar, ele tem que se pôr de pé para trabalhar, lá está, a força dos membros inferiores, para a realização de carga, etc., que vai ajudar a melhorar a sua capacidade de deslocação de marcha. It's a developing kid, special guy, bonding. That's a big friend, little friend. And Xander even mentioned, like, why isn't he following me around? It was like, because you're a superhero. When he uses the stand-up car, not only can he keep up with the friends, but sometimes the friends have to keep up with him. And so it kind of puts him more in a place of like being the leader as opposed to just being the follower. It's a motorcycle. Just the love of chasing after a child, yelling, you better come back here right now, young man, or you're going to get run over. There are a lot of kids out there that never get told no or come back here because they don't have anywhere to go. And once you give them a chance to go, they'll drive to you a little bit and they're going to drive away from you. And so when Xander runs away from home, then I know we're good. Ver a importância de mobilidade elétrica e de coisas que podem ser feitas. Há muita pedra para partir. Depois entramos aqui noutro tipo de soluções. A Stealth é uma empresa que está ligada também a esta área, faz parte da Quantum Rehab, que vende cadeiras de rodas elétricas, produz e vende cadeiras de rodas elétricas, e eles têm soluções de adaptação para estes brinquedos para casos mais agressivos, casos mais complexos, em que têm a possibilidade de conduzir estes brinquedos com comandos especiais, os tais comandos especiais que eu falava. Neste exemplo que temos aqui, Eu vou andar aqui um bocadinho para a frente. Estamos a falar de uma criança que inclusive tem equipamento de assistência de ventilação. E ele consegue manobrar este carrinho com sensores de proximidade na cabeça.
tem ali uns switchzinhos e então esta criança tem a oportunidade de movimento e de iniciar essa exploração da mobilidade elétrica com um carro de uma forma, um carro de brincar, de uma forma muito mais facilitada do que pensarmos diretamente numa cadeira de rodas elétrica. Aqui, eventualmente, conseguem perceber melhor que ele tem ali uns switchzinhos, uns sensores na cabeça, um comando de cabeça, uns sensores de proximidade para conduzir a cadeira de rodas, o carrinho elétrico. Aí está ele. Mais um exemplo de uma ferramenta que existe hoje em dia para facilitar a introdução da mobilidade elétrica em crianças que necessitam deste tipo de alternativas. Outra situação é o jogo Loons, também desenvolvido pela Stealth Products. Aqui a criança está sentada numa cadeira de rodas manual, numa cadeira de atividades, um polvo, seja o que for, não está na cadeira de rodas elétrica, e vai usar um comando, um joystick ou outro tipo de comando especial para interagir com o jogo, para jogar esse jogo. Então basicamente vai estar a adquirir competências de utilização desse comando para jogar para cima, para baixo, esquerda, direita, desviar-se de obstáculos, estando então a desenvolver competências para depois, quando for com uma cadeira de rodas elétrica, já ter a destreza e a capacidade de utilizar esse comando que usou para o jogo. Estamos aqui também só muito rapidamente para terem uma noção do Loons. Ali a criança, ali o joguinho, tem um joystick, ali aquele bonequinho de roda joystick. O jogo é um elefante que queria voar, os coleguinhas grudavam com ele, sofria bullying, o elefante, porque não conseguia voar, e então ele arranja um balão, e com o balão já consegue voar. O jogo é apanhar umas moedinhas, depois tem vento, depois tem picos, tem uma série de obstáculos, em que a criança tem que corrigir a trajetória, tem que se desviar, lá está, para ganhar esta destreza de utilização do joystick. E é naturalmente uma analogia entre o elefante usar o balão para se deslocar, neste caso para voar, e a criança usar a cadeira de rodas elétrica para se deslocar. Outras soluções que nós podemos utilizar é mesmo na cadeira de rodas elétrica, fazer uma gestão do cenário, do ambiente, do contexto da criança, fazer uma aprendizagem por etapas, mesmo em termos de programação das cadeiras, baixar velocidades, inicialmente permitir só frente e parar, depois introduzir sinos esquerda-direita. Todo esse tipo de forma de aprendizagem passo por passo também é possível e deve ser implementada como forma de facilitar a aprendizagem destas competências. Isto depois é o novo discurso da mãe, com o Bernardo já com a cadeira de rodas elétrica. Fomos cativados pela experiência de poder ver o nosso filho realizar as suas intenções e vontades. Falávamos há um bocadinho do empowerment, das atividades auto-iniciadas, da satisfação da curiosidade. É isto. A cadeira trouxe segurança e possibilidade de descansar alma e as costas, porque andavam sempre a empurrar e a carregar a criança. E aceitaram a situação do Bernardo, mas não os seus limites. Aliás, eu acho que até potenciaram e retiraram limites ao Bernardo. A cadeira não acomoda, desperta sentidos, desafia limites, é isso que estamos a falar, e falam aqui que não é propriamente um produto, mas as tais oportunidades que nós falávamos, no fundo é aquilo que eles sentem que adquiriram com a cadeira de rodas. Inteiramente gratos, ficaram a viver o presente e não estar à espera, muitas vezes não se sabe muito bem de quê. Muito obrigado por estares aí desse lado, por ouvires esta aula. Volto a reforçar, dúvidas, questões, se quiseres este tema mais aprofundado ou outros temas, manda mensagem, contacta, e-mail ou nas minhas redes sociais e eu procuro trazer essa informação. Obrigado, um abraço, até à próxima.